Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa primeira análise de fechamento do pregão após o carnaval e nesse mês de março. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido para se inscrever aqui no canal gratuitamente, aqui na parte inferior do vídeo. Você pode clicar aí no botão inscreva-se e lembrando, no decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado ou leitura do mercado, deixa um like, deixa um joinha. Agradeço demais sua participação aqui e por prestigiar meu trabalho aqui diariamente. Vamos lá. Vamos começar aqui falando do Ibovespa, fechamento aí positivo, primeiro pregão do mês, uma alta de 0,2%, pequena alta. Se olharmos para o gráfico 120 minutos, por enquanto, um aspecto de correção dessa queda, ó, 4 candles muito fortes para baixo e 4 candles muito fraquinhos para cima. Então isso aumenta a expectativa de poder ter algo mais para baixo. Mesmo que a gente tenha ainda uma subida, uma superação da máxima do pregão de hoje, que ficou aqui em 123.364, ainda fica uma expectativa do Ibovespa gerar, respeitar essa região aqui de resistência, que seria o antigo suporte, 123.777, até um patamar de 124.380. Então, essa seria a região de desafio para o Ibovespa em termos de resistência. Começa, sim, a trazer algum indício de enfraquecimento da queda se voltar para cima dessa máxima, para cima da média móvel exponencial de 10 períodos, que está ali praticamente no mesmo valor, ali, um pouco acima dos 124.900 pontos. Indo para o mini índice, no gráfico de 60 minutos, tivemos uma lateralização, bate na média, ameaça a cair, de novo bate na média e está aqui num processo mais maduro para cair. Se abrir subindo, dá para olhar para a compra, não seria o que eu mais gostaria, mas enfim, não dá para descartar essa possibilidade de entrada se abrir com força, ou seja, abre mais forte, de repente com um gap de alta pulando essa região e num processo de correção, a correção ser mais fraca, gerando fundo ascendente, já as médias viradas aqui para cima, a média de menor periodicidade de 10 períodos acima da de maior periodicidade. Isso traria um aspecto mais positivo de se buscar fundo ascendente, no mínimo acima dos 124.950. Eu não iria muito para a questão de pivô de alta, atuando no movimento contra a tendência do prazo acima, no gráfico de 60 minutos, não seria a minha escolha, né? Nem no gráfico de 10, nem no gráfico de 5 minutos. Agora, para venda, aí sim, olharia tanto para topo descendente, pivô de baixa, abriu caindo, perdendo aqui essa região, a partir do momento que começar a gerar aí topo descendente para baixo da média, ficaria mais inclinado à venda, ou mesmo pivô de baixa, à venda de day trade no mini índice. No dólar, nós tivemos um dia de queda de 2,4%. Deixa eu só ver se a questão do ajuste aqui está certo. Está certo. 2,4%, a queda é realmente muito forte no dólar. E essa queda aqui de 2,4%, ela volta para baixo da média, volta para baixo da região aqui, ó, que o dólar anulou a sua tendência de baixa e ficou com a tendência indefinida, com viés de alta, com a expectativa de poder ter correção e ter algo mais para cima. Olhando para o gráfico semanal, ó, o fundo foi gerado, mas a forma como já começa o mês aqui, o pregão, não é algo positivo e, consequentemente, não é algo positivo para o dólar, né? Para a gente é bom, o dólar mais barato. E aqui, o dólar nessa queda aqui, olhando para o gráfico 60 minutos, olhando para o próximo pregão, está em cima do nível de suporte. Se abrir subindo, quebrando a sequência de máximas descendentes do pregão de hoje, ok, daria para olhar um pouquinho mais para compra, pegar um gráfico 5 minutos, ó. Abre aqui subindo, quebrando aqui uma estrutura de baixo do gráfico 5 minutos, ou seja, os últimos topos descendentes, esse aqui principalmente, e a partir daí gerando um fundo ascendente, preferencialmente acima de um patamar ali em torno dos 5.887, 5.787, 5.786, daria para se buscar alguma compra no dólar, focando um pouco mais em fundo ascendente. Mas depois dessa queda intensa, que o dólar perde aqui no gráfico 60 minutos, essa região de fundo, essa região de topo aqui atrás, esse outro fundo e esse aqui, eu olharia com carinho após alguma correção no G60, focando aí em venda após topo descendente, mais próximo da média ali, seria tentar pegar um próximo movimento de queda mais relevante na moeda americana frente ao real. Então, no primeiro momento dá para se buscar a operação de compra, se quebrar a sequência de topos descendentes no gráfico 5 minutos, se abrir caindo, buscar venda, eu só olharia para venda depois de alguma correção, como aconteceu aqui, ó. Corrige,
chega ali na região da média, gera um sinalzinho de topo para tentar pegar algo para baixo. Fora isso, abriu caindo, já abrir venda não seria minha escolha, teria que ter uma correção mais bem visível no sentido de um movimento mais claro de subida, testando algum nível de resistência, seja esse fundo aqui anterior, essa região aqui, sem superar esse patamar, e ok, olharia um pouquinho mais para a venda, mas teria que primeiro abrir caindo e depois recupera para gerar sinal de baixa em cima de nível de resistência. Olhando aqui agora, lembrando, qual seria o melhor cenário para venda? Após uma correção no gráfico de 30 ou de 60 minutos, se aproximando ali da média. Seguindo para as ações, a PTR4 no pregão desta quarta-feira de cinza caiu aqui na casa de 3,65%, replicando o que eu tinha comentado no meu perfil no Instagram, um comportamento que veio lá no mercado americano, nas ADRs da Petro, são negociadas lá na Bolsa nos Estados Unidos, não teve pregão segunda e terça, enquanto a gente estava sem pregão por aqui. E lá estava caindo ali por volta de 3 a 4, chegou a estar em queda superior a 4%. Então terminou com a queda ali próxima de 3,65, dando sequência ao seu viés de baixo, que é o que eu tinha comentado, inclusive, no radar da semana, foi disponibilizado aqui também ontem no canal, mas isso é para membros, depois eu vou liberar aqui para quem só está inscrito e também acompanha o canal de maneira geral. Aqui a gente já tem um sinal de mudança de tendência no semanal, na ação, um cenário que traz um risco maior para a posição de compra. Aí tá, poxa, mas já caiu muito, ela pode se recuperar, ela pode sim se recuperar. Agora, abrir uma compra aqui no nível de preço que se encontra, eu olharia um pouquinho mais para essa faixa aqui de preço aqui assim, ó. E testando essa média, mais por volta dos 34,20, se fosse para arriscar a compra contra a tendência no gráfico diário, tivesse algo assim, ó, de superar a máxima do que no anterior, depois de bater na região em torno de 34,25 a 34 reais, sendo mais agressivo. Como eu mencionei, isso no radar da semana, o que eu mais me interessaria dentro do atual contexto da Petro é corrigir pelo gráfico diário, focaria em planejar a operação mais de venda, porque a expectativa de ter algo que volte a subir e volte lá para cima, lá para a região dos 37,50, pelo menos no curtíssimo a curto prazo, seria um caminho menos provável. Gap de baixa, muita força vendedora em cima do papel nesse momento. Seguindo para falar de Vale 3, alta de 0,8%, o candle é de baixa, mas o fechamento é de alta, fechamento acima do fechamento do pregão anterior, na verdade da semana anterior e do pregão anterior aqui, ó. Candle de baixa, mas o fechamento é acima do fechamento aqui do pregão anterior. Gerou um sinalzinho de fundo, quebrando a sequência de máximas descendentes, mas respeitando a média. Então, se fosse para arriscar alguma compra em cima da ação, seria na superação da máxima desse candle, de confirmar um movimento de subida, jogar o stop até um mais curto aqui abaixo da mínima dele, tentando pegar um movimento que retorne não só esse topo, mas aqui essa região de topo. E lembrando, pelo que aconteceu aqui na ação, desse sinal forte de baixo no semanal, fica uma expectativa de a ação gerar ali ou um pivô de baixo ou vir para perder o seu último fundo ascendente ali na faixa dos R$ 54,72. Esse seria o caminho mais provável aí para Vale 3 nesse momento. Então, por esse motivo, essa compra aqui ainda é um pouquinho mais arriscada, apesar de estarmos ainda dentro de um contexto de alta, de tendência de alta pelo gráfico diário. Tá? Então, só colocando aqui certinho as linhas, ó, e esse zigue-zague aqui ascendente, já gerou aqui um sinalzinho de fundo mais fraco, a confirmação traz uma expectativa de poder buscar aqui, ó, algo, não chega a ser um pivôzinho de alta não, porque só tem um candle aqui, nem teve uma formação tão interessante assim para um pivô de alta. Olhando agora para as posição em aberto, a MGLU3 fechou em alta aí de 1,82%, seguimos na ponta compradora, sem nenhuma mudança por enquanto. Se ela ganhar um pouco mais de força para cima, eu posso mudar um pouco o stop da nossa posição comprada ainda no papel. Destaque de alta, Embraer, alta de 8,79%. Depois de ter dado essa estilingada para cima, deu uma descansada aqui, pegando o gráfico 120 minutos, deu uma leve descansada aqui e disparou para cima, já com gap de alta, difícil até de pegar a alta. E aí, você entrou comprando esse papel ativo, pegando o gráfico mensal, olha o tanto que já teve de movimentação para cima. Aí você fala, pô, tá esticado para cima, tá esticado para cima, mas continua subindo. Esse é
O problema de se for tentar operar contra a tendência é que o que aparentemente está esticado, mesmo com variáveis mostrando que está esticado, pode esticar mais e aí arrebentar aí quem está operando contra a tendência. No caso de operar a favor da tendência nesse papel, como está em tendência de alta em todos os prazos operacionais, eu monitoraria algum processo de queda, que seria a correção, testando níveis de suporte, seja esse gap de alta, seja essa região de topo anterior ou a média móvel exponencial de 10 períodos. Se encaixar ainda um desses níveis com algum nível de retração desse movimento de subida, retração do Fibonacci desse movimento de subida, melhor ainda para se buscar uma entrada em algum nível de suporte. Mas entrar aqui não seria a minha escolha, eu estaria mais, se tivesse comprado, mais interessado em ir subindo stop a cada nova mínima ascendente aí, falando de operação de swing trade. Brave 3, queda de 8,27%. Olha a quantidade de candles pretos nesse movimento debaixo do gráfico diário. Se eu botar no semanal, vai ficar um pouco mais bonito. Ó. Tudo pretinho aqui. Ó. Forte queda e gráfico mensal. A ação bateu na região extremamente importante de resistência. Depois disso, gerou um topo no gráfico mensal descendente, testando a média, testando fundos anteriores, dentro de um grande candle de baixa. Enfim, ação dentro de uma tendência de baixa em todos os prazos operacionais, bem alinhado para baixo, risco maior de compra nesse papel, mesmo pensando em prazo maior. No gráfico diário dela, poxa, Dalton, mas já caiu muito e qual o próximo nível de suporte? O próximo nível de suporte está aqui, ó. Região ali por volta dos 16,26 até um patamar de 15,26, uma faixa de R$1 de preço, que é a região de suporte. Se for para arriscar alguma compra, seria dentro dessa faixa de preço. E aí, olhando para um gráfico diário, se ocorrer uma perda de força no movimento, gerar um candle ali, uma superação da máxima no candle anterior, já dentro dessa faixa de preço que eu acabei de mencionar, para arriscar alguma compra contra a tendência. E lembrando, comprou contra a tendência, botou o stop aqui, mas está esticado, aí bateu aqui, não vou sair não porque continua esticado, vai subir, sai da posição, aciona o stop, que enfim, contra a tendência, que é aquilo que eu já comentei da Embraer, né? Você está operando vendido lá contra a tendência, o papel continua esticando para cima, é a mesma coisa aqui. Você operando na compra contra a tendência de baixa, o papel pode esticar mais para baixo, mesmo já estando esticado, e aumentar o prejuízo aí da sua posição. Depois de Brave 3, vou falar aqui agora de Açaí 3, um pedido de análise registrado lá no final do mês de fevereiro, na última videoanálise de fechamento aqui do canal, que foi no dia 28, sexta-feira. Tivemos aqui a Açaí fechando o pregão de hoje em queda de 1,5%. Só afastar um pouquinho mais para cá, 1,5%. Dá para ver aqui, 1,5% a queda. Pivôzinho já de baixo no gráfico diário. Se olharmos para o semanal, está dentro de um movimento de baixo no semanal, depois de ter batido aqui na região de resistência. O que chama atenção é que no mensal está dentro até do movimento de subida, mas a tendência de prazo maior é de baixo. Então, é difícil a gente imaginar ou falar que é muito provável que esse papel vá ganhar muita força aqui para cima. Então, qualquer que seja a possibilidade de arriscar compra nessa ação, eu seria bem mais criterioso, como, por exemplo, monitorar essa ação mais próxima aqui dessa região de suporte, esse suporte aqui por volta dos 6,34, aqui pelo gráfico semanal, que ela pode fazer o que aqui no gráfico semanal? Algo semelhante a um ombro, cabeça, ombro invertido. Pode fazer, mas ainda está longe disso acontecer, ainda está nesse movimento de baixo. O que eu olharia se fosse para arriscar alguma compra nessa ação? Eu olharia aqui região de suporte 6,31, que vai coincidir com essa região basicamente aqui, mais a região de 5,97. Chegou nesses níveis de preço, gerou algum sinal de alta no gráfico semanal, fundo ascendente, seria uma das alternativas de arriscar uma compra com pouco capital por conta do prazo maior, não está em tendência de alta, tentando pegar um próximo movimento de subida, quem sabe ou uma onda 3 ou uma onda C, que seria uma correção em ABC no semanal, corrigindo lá, seria um movimento de alta no mensal, corrigindo parte aqui dessa movimentação para baixo. Tá? Mas enfim, é ativo que só olharia para arriscar alguma compra em nível de suporte mais abaixo. E nesse momento, olhando para o gráfico diário, falando de semanal, né, que seria um position trade, para buscar a compra aqui pelo gráfico diário, risco maior nesse momento. Então, tendênciazinha leve de baixo. Para olhar para a compra, eu olharia mais para fundo ascendente, já acima da média,
para ter algo que confirme um pouco mais a chance já do fundo lá no gráfico semanal. Depois aqui de açaí 3, Prio 3, queda aí de 2,1%, a ação tinha subido bastante aqui, aí gerou um candle chamado de contra-ataque, que abre lá em cima e fecha basicamente no mesmo fechamento do pregão anterior. Isso é um padrão de queda e foi confirmado no pregão de hoje, com essa queda aí de 2,1%. A ação continua dentro de um contexto mais de baixa, veio aqui testar esse topo anterior, e não conseguiu se manter forte aqui acima, ou seja, acima dessa região aqui, ó, que foi perdida aqui atrás, foi perdida aqui, tentou subir, já parou no gap aqui, ó, nesse gapzinho de baixo, e de novo bate nessa região e volta a trazer pressão vendedora. Se olharmos para um gráfico mensal, que é o contexto acima, essa ação tentou subir, bateu na média e já perdeu força, perdendo as mínimas dos 3 meses anteriores. Isso gera uma expectativa que essa ação possa escorregar um pouquinho mais abaixo aqui pelo gráfico mensal. E no semanal está dentro da tendência de baixo. Tentou subir mais fraco aqui, ó, em ABC, já ganhou força para baixo e fica uma expectativa que pode ainda ter algo mais para baixo. Aqui foram 8 candles para cima, que já está no 7º, está no 8ª barra, semelhante a esse tempo aqui, mas ainda está mantendo um viés de baixo. Para gerar compra nesse papel, para pelo menos arriscar alguma compra nesse ativo, seja para curto prazo ou médio prazo, eu olharia um pouco mais para alguma sinalização de força para cima dessa região aqui. Sinalização de força é o preço voltar para cima desse patamar aqui, a região por volta ali dos R$ 39,00 até os R$ 39,50. Antes disso, olharia um pouquinho mais para venda, ou seja, não estaria pensando muito em compra em cima de Prio 3 nesse momento. A BEV3, ação que estava lateralizando, abriu com gap de alta, foi lá e foi gerando alguns sinais, 2 sinaizinhos bons no gráfico 120 minutos. Um pivô de alta e o outro um fundo ascendente que disparou aqui para cima. Dois sinais bons. Só que no gráfico diário, essa ação já deu uma estilingada boa para cima, entrou aqui na região do gap, uma região que vai ter resistência na faixa dos 13,12 até os de 12,99 até os 13,12. É a região de resistência que coincide também com a região de topo anterior. Comprar aqui nesse nível de preço não compraria. Se tivesse posicionado, trabalharia com stop aí, pelo menos no último fundo ascendente do gráfico de 120 minutos, ou se quem quiser colocar o stop mais curto, para quem está comprado, no swing trade, coloca abaixo da última mínima ascendente do gráfico diário, que seria abaixo desse patamar, 12,42, se for no 120 lá, em 12,09 o ponto de stop. Para compra, após uma correção dessa subida, para buscar uma entrada que se afaste mais dessa região aqui de topo, na expectativa que venha buscar essa região de topo lá na casa dos 13,70. E para a gente fechar aqui, CXSE3, pregão de hoje, se destacou aqui com alta de 4,14%, não só pela alta, mas pela formação aqui, gerou um martelo aqui, um padrão clássico aqui dos candles, superou a máxima do pregão de sexta-feira e gerou ali um pivô de alta, não só um fundo ascendente, como um pivô de alta. A ação ainda está dentro de um cenário mais travado aqui, ó, mas pelo menos que vai se sustentando acima da média, esse aqui é o gráfico mensal, e criando a expectativa de romper tudo para cima. Então, para quem está querendo comprar esse ativo aqui nesse ponto, está muito em cima dos topos e muito afastado do ponto de stop. O que se faz nesse sentido? Se for arriscar, menos capital, porque o stop fica grande, quanto maior o stop, maior volatilidade, a gente reduz o tamanho da posição. E a outra alternativa para se ter um stop um pouco menor seria buscar no gráfico 120 minutos, que quebrou aqui uma estrutura de baixa, ao romper isso aqui, ao retornar, retornar aqui, movimento para baixo, ou ficar aqui de forma lateral, enfim, pivô de alta ou fundo ascendente, fica mais para compra, assim como aconteceu eu falei em CXSE3, não, foi em Embry3, né? Não, em ABEV3, tinha acabado de falar aqui, ó, em ABEV3. Lateralização, pivô de alta, possibilidade de compra. Fundo ascendente, possibilidade aí também de compra pelo gráfico de 120 minutos. Então são essas duas alternativas aí que dá para ser feita, no meu modo de ver, em CXSE3 nos próximos pregões. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua atenção nessa análise de hoje. Deixe seu like, seu joinha aqui para a gente. Agradeço demais sua valiosa audiência. Um grande abraço e até a próxima.